8h06, nós estamos de volta. O Bom Dia Sergipe, que está acompanhando um incêndio na unidade de pronto atendimento Nestor Piva, um incêndio que começou nas primeiras horas da manhã. Eu vou voltar lá para o local, que quem também está lá na unidade é a repórter Kedma Fera. Ela foi para lá também para trazer mais informações para a gente. Mas antes de falar com a Kedma, esse ponto aí quem está é a Patrícia. Eu vou continuar conversando com a Patrícia, né, Patrícia? Para quem chegou agora e está acompanhando o Bom Dia Sergipe, eu volto só a reforçar. Esse incêndio era uma ala que foi construída recentemente lá na unidade de pronto atendimento Nestor Piva, uma ala que abriga pacientes com Covid-19, pacientes que recebem os primeiros atendimentos. Não são leitos de UTI, entendeu? Esses pacientes eles ficam na regulação até serem transferidos, os mais graves, para outras unidades de saúde. A gente tem informação que 10 pacientes estavam aguardando essa transferência nessa ala de onde começou esse incêndio. Nós ainda não temos informações sobre a proporção do incêndio. Nós sabemos que o incêndio não atingiu outras alas da unidade de pronto atendimento Nestor Piva. De acordo com o assessor, foi nessa ala Covid atrás, que foi construída atrás dessa unidade. E os pacientes foram retirados dessa ala e agora o esforço é para encaminhar esses pacientes para outras unidades. Pacientes que já estão recebendo esse suporte na parte externa da unidade de saúde com oxigênio, porque muitos deles estão precisando, muitos deles já estavam usando esse suporte de oxigênio e foram retirados às pressas, né, para isso. Os mais graves já saíram nas ambulâncias e, por enquanto, a gente está acompanhando, né, essa retirada, esse transporte desses pacientes para outras unidades de saúde. É um esforço conjunto de forças policiais, dos profissionais da saúde. A gente está vendo aí agora todo o material, né, que estava nessa unidade Covid também sendo retirado, né, os profissionais de saúde tentando salvar esse material, também material para dar suporte a esses pacientes que estão na parte externa. É um esforço conjunto, uma correria muito grande, inclusive com o apoio de outras pessoas, de familiares que estavam na unidade Nestor Piva, que é uma das maiores aqui da capital, é uma unidade porta aberta e que recebe pacientes também, né, para outras doenças, de outras situações. A unidade Covid, eu volto a dizer, é a unidade na parte dos fundos, uma unidade que foi construída recentemente, de onde a gente tem a informação que o fogo começou. A Kedma já está lá, não é isso, produção? A produção está me informando aqui que a repórter Kedma Fer também chegou ao local e está em outro ponto e vai trazer para a gente mais informações. Kedma, com você. Pois é, líder, nós nos deslocamos aqui também para o Hospital Nestor Piva, que fica na zona norte de Aracaju. Estamos a poucos metros da outra equipe, mas para mostrar essas cenas para vocês, que são os profissionais aqui da saúde agilizando, eles separando todo o material descartável por sua vez, esterilizando uma outra parte, porque afinal de contas o incêndio, embora a informação oficial seja de que ele tenha sido controlado, mas por aqui há muita gente, tem muitos pacientes, inclusive alguns familiares, eles se encontram no local. A gente vai pedir para o repórter cinematográfico Lucas Andrade mostrar as imagens dos pacientes aqui do lado de fora. Alguns deles aqui, que a gente já conversou com os familiares, que estavam aguardando atendimento, cirurgias, procedimentos eletivos. Olha só aqui as pessoas todas juntas, né? A gente sabe que no momento como esse fica complicado de manter o distanciamento social devido a essa situação inédita que aconteceu agora pela manhã. Ô líder, acho que a gente vai só trazer uma retrospectiva, porque exatamente há um mês, na verdade há 1 mês e 2 dias, aconteceu um outro incêndio aqui no outro hospital, no caso da Zona Sul de Aracaju, que é lá no Fernando Franco. Nós mostramos na época o corredor ele parcialmente destruído, a informação da secretaria de que supostamente teria começado num aparelho ar-condicionado, não sei se vocês lembram disso, aconteceu ali no finalzinho do mês de abril, e na época os serviços também haviam sido suspensos temporariamente, serviços de ortopedia, de cirurgias, depois eles foram retomados, mas já acendeu um sinal de alerta naquele momento, porque foi um incêndio que acabou sim atrapalhando os atendimentos diários. Só que agora a gente vê que a dimensão aqui é muito maior. Obviamente a gente não consegue ter acesso, já tem as fitas de isolamento, as pessoas na correria. Vou inclusive mostrar aqui o som ambiente só para vocês acompanharem um pouquinho da situação. Veja só.
pessoas aqui pedindo rapidamente seringas, o material, olha só ali, olha, os canos para poder fazer a estabilização de alguns pacientes. Isso é muita correria e não é à toa. Só recapitulando aqui, o incêndio, ele começou pouco antes das 7 horas da manhã na ala Covid, informação de 50 pessoas estavam no local. E vale ressaltar também que até o boletim anunciado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju tinha 10 pacientes à espera de leitos de UTI. O município, ele não se responsabiliza por esses leitos de UTI, ele cria alguns leitos de retaguarda, leitos de estabilização para aí sim, esses pacientes mais graves, eles serem transferidos para uma UTI. Mas, independentemente dessa situação, todos eles que estão aqui, principalmente sofrendo com essa doença, né, eles precisam de um tratamento rápido, porque muitos deles estão com problemas de oxigenação. A gente vê aqui algumas pessoas saindo nesse momento, buscando mais material. Enfim, é isso, Lídia. A gente vê realmente uma situação tensa aqui do lado de fora. Eu havia antes ouvido as equipes relatarem a história, mas nada como se colocar presencialmente no local para a gente ver que realmente não existe nenhum exagero por conta do que a gente está mostrando aqui. Infelizmente, alguns pacientes, aparentemente, eles acabaram sendo chamuscados, embora até o momento a informação oficial da Secretaria da Saúde de Aracaju é de que ninguém tenha sido queimado, mas depois, ao longo do dia, a gente vai averiguar adequadamente essas informações para saber se de fato nenhum paciente foi machucado. Olha ali, olha, cilindros de oxigênio, a gente há pouco mostrou as equipes da ambulância, da Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, trazendo cilindros para poder colocar nos pacientes. Olha só, os pacientes sendo levados. A gente viu agora há pouco até mesmo profissionais da saúde aqui, eles quase chorando mesmo devido a essa agitação. Então é isso, Líder. Olha, qualquer movimentação nova, qualquer novo dado, a gente passa aí para vocês, para entrar aqui ao vivo e mostrar a movimentação. Com você. Ô Kedma, muito obrigado pelas suas informações. A gente espera, né, que essa informação que a Kedma trouxe há pouco, que ela se confirme, que os pacientes não foram machucados. A gente tem essa primeira informação, porque a gente até viu mais cedo alguns pacientes, né, com um rosto mais escuro por causa da fumaça, né? A gente mostrou isso aqui, mas a gente fica nessa expectativa para que realmente esses pacientes não tenham sido feridos. Eu vou chamar a Patrícia agora, ela vai trazer mais informações do Corpo de Bombeiros, não é isso, Patrícia? Oi, líder. Isso. Ouço sim, líder. Maravilha, Patrícia. Não, ao vivo, gente, nós estamos... A gente já tem a informação que o incêndio ele tenha durado aí... A gente perdeu a comunicação com a Patrícia. Eu acho que a gente... Líder, a gente tem informação já inicial, confirmada aqui pelo Corpo de Bombeiros, que esse incêndio durou de 30 a 1 hora. Eu vou conversar agora com o capitão Breno, que vai trazer mais informações para a gente. Capitão, bom dia, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Então, esse incêndio é considerado pequeno, médio? Como é que vocês identificam isso? Um bom dia a todos. Esse incêndio pode ser considerado de grandes proporções devido às suas consequências. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h45 da manhã. Rapidamente as equipes chegaram aqui ao hospital, inclusive com acionamento de outras unidades nossas do Corpo de Bombeiros. O problema maior que encontramos foi a quantidade de fumaça acumulada na ala de Covid e a retirada das vítimas. O incêndio ele foi combatido sem maiores problemas por nossas equipes, mas a grande dificuldade foi a retirada dessas vítimas que estavam acamadas. E a organização da cena devido ao grande número de internados para remoção até outras unidades hospitalares pelo SAMU. Em que local exatamente vocês foram no primeiro momento, assim que chegaram aqui? Justamente na ala de Covid, setor de Covid. Foi o foco maior do incêndio, era lá. Muitos pacientes foram transferidos. Quantos pacientes feridos, mais ou menos, você tem uma ideia? Olha, eu não tenho como lhe precisar essa informação, mas algo em torno de 10 a 20 pacientes aqui certamente necessitaram de transferência.
e esse fogo ele foi controlado aí em cerca de 1 hora. Qual o trabalho de vocês agora, nesse exato momento, aqui na unidade? Finalização do atendimento da ocorrência. Nós vamos levar as equipes nossas para uma descontaminação devido ao local do incêndio, né, que foi na ala do Covid, e depois acionar o setor de perícias do Corpo de Bombeiros, né? E certamente será solicitado e uma equipe virá aqui até o hospital para tentar elucidar, levantar maiores informações e elucidar a causa do sinistro. Existe alguma ideia inicial de onde é que tudo tenha começado? A gente teve um incêndio aqui nessa mesma unidade no mês passado, se não estou enganada. Existe alguma possibilidade de ter sido a mesma causa, ter sido ar-condicionado, alguma coisa assim desse tipo? Essa informação eu não posso lhe passar, realmente só com a conclusão do laudo pericial. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, um bom trabalho para vocês, a gente espera que tudo se resolva. Líder, tem alguma pergunta para ele? Isso, a gente agradece as informações, Patrícia. Eu quero só confirmar com ele a informação de que outra ala não foi atingida, que o incêndio foi nessa ala Covid, construída recentemente. Capitão, vamos confirmar só uma informação aqui. Somente a ala Covid foi afetada, nenhuma outra ala foi afetada, é isso? Não, o foco do sinistro foi na ala de Covid. Todo o hospital foi afetado. O hospital foi evacuado por causa da grande dissipação de fumaça. O hospital todo foi evacuado justamente para a segurança dos funcionários, dos pacientes. É isso, líder? Isso. A gente está vendo, muito obrigado ao capitão pelas informações, a gente está vendo inclusive profissionais do SAMU recebendo atendimento aí no momento. O capitão confirmou que o fogo foi na unidade de pacientes Covid, mas por causa da fumaça que se alastrou pelo hospital, foi preciso então fazer essa evacuação. Patrícia, obrigado pelas suas informações. Eu quero só explicar para quem está acompanhando, essas falhas de comunicação, elas vão acontecer. Isso é comum porque nós estamos numa transmissão ao vivo, sem a possibilidade de testes a qualquer momento, como tradicionalmente nós fazemos aqui para levar para vocês a melhor qualidade de imagem, melhor qualidade de áudio. Esse delay, que é uma demora no tempo para o repórter me ouvir, ele também vai acontecer. Nós estamos lá no local, o importante nesse momento é trazer todas as informações, levar até vocês todas as informações. Obrigado, Patrícia. A Kedma está em outro ponto e vai trazer mais informações também. Fique à vontade, Kedma. Pois é, líder, a gente continua aqui acompanhando a movimentação, inclusive agora há pouco uma profissional, aparentemente do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, ela saiu daqui também sendo atendida, possivelmente sufocada pelas chamas lá dentro, que foram apagadas de acordo com as informações oficiais agora há pouco. Líder, e também agora há pouco entrei em contato com a Secretaria da Saúde de Aracaju, com a assessoria, e as informações iniciais sobre o número de pacientes lá dentro é de 50, mas eles deverão confirmar ao longo do dia, porque há alguns dias eles haviam dito que aqui, essa ala que foi criada no finalzinho do mês de abril, seria para abrigar uns 30 pacientes. Claro, tinham mais 10 pacientes à espera de leitos de UTI, mas enfim, é um dado que também precisa ser validado. Mas independentemente disso, o que a gente vê aqui é uma situação ainda de agonia. Vocês veem, tem vários equipamentos do lado de fora, as macas, também os materiais descartáveis que são utilizados para os procedimentos. A Defesa Civil esteve agora há pouco, pediu também para que as pessoas elas deixassem de se aglomerar, se afastassem um pouco, por isso que nós nos afastamos, estamos nesse ponto aqui do lado de fora do Nestor Piva. A movimentação ela dá continuidade, as pessoas sendo atendidas, mas os pacientes com Covid que estavam sendo atendidos pela unidade já foram todos transferidos. É uma situação tensa. Agora aqui atrás a gente aproveita para mostrar, olha, tem duas pessoas aqui se abraçando, chorando, a gente ainda não sabe exatamente o motivo da situação, mas é algo tenso que acontece nesse momento. Aproveitando aqui para mostrar só as imagens da movimentação. Líder, a gente sabe que o cenário é preocupante no estado, no que se refere à Covid-19, especificamente leitos de UTI, nós estamos nos aproximando de 100% de ocupação.
na rede pública, na rede particular agora está em quase 90%, só que os leitos de enfermaria, por sua vez, eles também têm uma demanda muito alta, muito grande, né? Tanto os leitos da rede particular quanto do município. Por sua vez, a vacinação no nosso estado, ela ainda anda muito lentamente. Eu falei agora há pouco, não deu para concluir a reportagem, né? Ou melhor dizendo, a entrevista ao vivo com a secretária de Estado da Saúde, mas eu havia dito que nós estamos com 19,25% da população vacinada. Aqui em Aracaju é um pouquinho mais, daí também a preocupação no que diz respeito a uma situação como essa, quando envolve pacientes Covid. Mas, partindo para um panorama geral, a gente sabe que um momento como esse, né, de incêndio, ela atinge pessoas das mais diversas enfermidades e traz um caos como esse. Agora também resta saber para onde esses pacientes serão transferidos, já que a ocupação está tão alta. A secretária de Estado da Saúde disse que entrou em contato já com a secretária Vanesca Barbosa para poder viabilizar e saber de que maneira, onde eles serão colocados, porque as outras unidades também estão com quase 100% de ocupação. A gente vai tentar fazer um rápido deslocamento por aqui, líder, para saber como é que está a movimentação em outros locais. Olha, uma pessoa ali sendo atendida nesse momento, está passando mal. E esse é um cenário que se repete por aqui. Ela está sendo atendida pelos profissionais, mas devido à situação, muito calor também, é importante ressaltar isso. Claro, as pessoas já estão fragilizadas pela doença e isso acaba complicando um pouquinho mais. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Líder, com você. Isso, Kedma. Claro que mesmo com o fogo controlado, a fumaça ela traz uma situação desesperadora, né? Eu vou chamar a Patrícia, ela está em outro ponto e tem mais informações para a gente. Patrícia. Líder, eu acabei de ter a confirmação da assessoria de comunicação e eles me passaram que 60 pacientes foram transferidos para esses locais que eu vou informar agora. O HPM, o Jael Patrício, Santa Isabel, o USE e o Hospital Cirurgia. Essas foram as primeiras unidades que vão estar recebendo esses pacientes, 60 pacientes transferidos daqui, dessa unidade Nestor Piva. E segundo a assessoria de comunicação, o incêndio realmente partiu do setor de ar-condicionado. Informação confirmada pela assessoria de comunicação. Líder. Ô, Patrícia, eu só reforço aqui, porque a Kedma falou há pouco em 50 pacientes, agora a Patrícia trouxe também a informação confirmada de 60. É claro que em situações críticas difíceis como essa, pode acontecer esse desencontro de informações oficiais. Nós estamos apurando para trazer sempre as melhores as informações para vocês. Mas o que nós estamos passando são informações oficiais, ainda em alguns momentos desencontradas pelos próprios órgãos oficiais por causa disso. É uma situação muito crítica. Isso tudo está sendo apurado a todo instante, mas a Patrícia confirmou então agora o início do incêndio no ar-condicionado, né, o reforço, o incêndio que foi controlado pelo, como informou há pouco o capitão do Corpo de Bombeiros, que durou cerca de 30 minutos a 1 hora, mas que já foi controlado e que por causa da fumaça, a fumaça que se alastrou por outros espaços da unidade, a unidade precisou ser evacuada. Por isso a gente está vendo esse movimento aí muito grande do lado de fora, de pessoas, de funcionários, de pacientes, de familiares. A gente está vendo aí, inclusive, água muito chegando. Grande mesmo, líder. Isso. A gente está vendo, inclusive, aí, Patrícia, muita água chegando. Eu reforço até um pedido do SAMU. É isso que eu ia falar para vocês, exatamente essa água que está chegando. Uhum. Eu ia só confirmar aqui também, Patrícia, porque o SAMU fez um pedido, né, para quem puder, tiver condições de levar água potável até o local, os próprios moradores que moram aí, que estão na região, né, quem tiver condição de ir até o local, isso também vai ajudar muito, porque tem muita gente precisando. A gente está vendo aí já as pessoas chegando. Pode falar, Patrícia. É um ato de ajuda. É um ato de solidariedade nesse momento tão necessário, né? Com certeza, para todos nós vir aqui colaborar essa coisa aqui que aconteceu, né? O senhor mora por aqui mesmo? Moro por aqui mesmo. Tomou conhecimento desse incêndio? Foi agora. Aí eu vim trazer essa água. Obrigada. Parabéns pela sua ação.
ação necessária, né, líder, nesse momento que a gente está vivendo aí. Vários moradores, olha, como vocês podem estar vendo, estão descarregando água aqui, trazendo algum material que possa servir, que possa ajudar os familiares que estão aqui nessa situação que a gente está presenciando, os funcionários também que estão aqui, que a todo momento a gente percebe muita lágrima nos olhos, uma situação realmente, infelizmente, de pânico, mas uma ajuda. Em meio a isso tudo a gente consegue ver, se deparar aí com essa situação, esse sentimento tão necessário, né, que é de solidariedade. Isso. Líder. Agradeço aí em nome de toda a equipe, o morador que chegou aí levando água, como muitos outros estão fazendo. Eu reforço aqui um pedido do SAMU para que tenha um suporte maior para essas pessoas que estão trabalhando incansavelmente nessa correria desde as primeiras horas da manhã para socorrer esses pacientes, para dar suporte a esses pacientes que estavam na ala Covid, aí na unidade de pronto atendimento Nestor Piva, né, aguardando, muitos deles, leitos de UTI. Nós tivemos há pouco a informação que 60 pacientes estavam nessa ala, inicialmente nós falamos em 40, depois 50 e agora 60. Eu reforço aqui, são informações que nós estamos apurando a todo momento. Em uma situação crítica como essa, é comum esse desencontro de informações dos próprios órgãos oficiais, porque tudo está sendo apurado agora. Eu só reforço aqui que o incêndio foi na ala Covid, que foi controlado de acordo com o Corpo de Bombeiros, mas que por causa da fumaça que se alastrou em toda a unidade de saúde foi preciso evacuar a área. A Kedma tem mais informações para a gente, eu vou falar com ela agora. Kedma, com você. Líder, na verdade é para mostrar a movimentação, porque a gente vê aqui muitos profissionais sendo atendidos, eles estão sendo transferidos nesse momento. Olha, as pessoas saindo aqui nas macas, acabam passando mal nesse momento de assistência. É importante ressaltar também que a gente vê o suporte aqui das autoridades de saúde, do SAMU, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da própria comunidade. Só que agora a gente vai precisar se deslocar, porque a pedido da Defesa Civil, para evitar ainda mais essa aglomeração, né, tem um local reservado para a imprensa. Por isso que a gente está caminhando aqui nesse momento, mas sem deixar de fazer todos os registros. Olha, todos os equipamentos que a gente vê aqui de mobiliário, das macas, inclusive equipamentos eletrônicos, tudo aqui colocado do lado de fora. A gente vai caminhar aqui mais um pouquinho, você vê nesse momento, olha, toda a imprensa aqui desse lado, para acompanhar por trás aqui da fita isolante esse suporte que eles estão prestando. As investigações elas serão feitas aqui ao longo dos dias. É importante saber o que vai acontecer daqui para frente, para saber quais as causas que geraram esse incêndio, para saber se foi algum tipo de problema de repente na parte elétrica, algum problema até mesmo na parte de refrigeração, tal como supostamente aconteceu no Hospital do Fernando Franco há cerca de um mês. Olha aqui a movimentação. A gente vai, inclusive, mostrar agora aqui, pegar o áudio ambiente para vocês verem o que está acontecendo. Inclusive, agora há pouco, eu cheguei a conversar com médicos, pessoas que vieram de outras unidades hospitalares para dar suporte nesse momento aqui, que é um caos, né? Afinal de contas, um incêndio numa unidade hospitalar, num momento de pandemia como esse, aí agora também fica uma questão, como é que fica o atendimento da porta de entrada da urgência Covid? Isso certamente poderá superlotar as outras unidades, se é que já não estão com 100% de lotação. A gente ainda não tem esse dado oficial por parte da Secretaria Municipal da Saúde. Infelizmente, líder, é uma situação que a gente tem que reportar para vocês. É muito lamentável, né, se fosse com pandemia ou sem pandemia, mas devido à crise sanitária que a gente está vivendo, o impacto ele é muito maior, porque a gente vê uma demanda crescente de pessoas precisando da internação nos hospitais, por problemas de oxigenação, problema pulmonar. Olha uma paciente ali, uma profissional inclusive, que vai ser transferida nesse momento. A todo momento eu tenho que intercalar aqui os assuntos, porque factual é assim, não é? Acontece uma situação de forma inusitada. Olha, mais uma pessoa ali atrás chegando agora na maca. Nosso repórter cinematográfico Lucas Andrade registrando isso para vocês de uma forma menos visível nesse momento, porque a imprensa ela tem que ficar do lado de fora. Pronto, aqui olha o representante da Defesa Civil, né, um dos funcionários avisando que a gente não pode ultrapassar esse limite, porque lá dentro estão apenas os pacientes e as pessoas que estão
trabalhando nesse momento de socorro, de prestação de atendimentos. Pessoas aqui precisando ser oxigenadas de oxigênio, realmente é uma situação complicada. E à medida que o tempo passa, esquenta por aqui, o que torna tudo ainda mais difícil. Ô líder, a gente vai encerrar aqui nesse momento, mas diante de qualquer novidade, a gente volta aí para mostrar para vocês, trazendo algum dado ou alguma imagem que a gente se depare aqui e que seja impactante e importante nessa cobertura jornalística sobre o incêndio que aconteceu aqui no Nestor Piva, que é a unidade de pronto atendimento na Zona Norte de Aracaju, o incêndio que começou na ala Covid. A repórter Patrícia Cerqueira informou agora há pouco, parece que são 60 pacientes, não é, líder, confirmados. Então é isso, diante de qualquer novidade a gente volta para trazer essas informações para vocês. Líder. Ô Kedma, obrigado pelas suas informações. O Bom Dia Sergipe está acompanhando esse incêndio desde o início. Nós pudemos mostrar, inclusive, para quem não acompanhou o início do jornal, foi uma correria muito grande para a retirada desses pacientes. Agora a gente já está vendo toda a equipe de funcionários, de pacientes na parte externa. Muitos pacientes, inclusive, já foram transferidos para outras unidades de pronto atendimento aqui na capital, porque são pacientes que estavam precisando desse suporte, né? São pacientes da ala Covid que já estão enfrentando esse momento difícil e estavam tendo esse suporte nessa ala que foi construída recentemente aí na unidade Nestor Piva. E esses pacientes, portanto, né, foram transferidos, os pacientes que estavam numa situação mais crítica, para outras unidades de saúde aqui da capital. Nós estamos vendo agora muita gente no local, inclusive funcionários também recebendo atendimento, que são funcionários que na correria, logo nas primeiras horas, né, tiveram que enfrentar essa fumaça para retirar esses pacientes, tiveram que se unir também nessa corrida contra o tempo para dar um suporte melhor para todos os pacientes que estavam nessa unidade. Então, esses funcionários agora, que também alguns precisaram atendimento, estão sendo atendidos por equipes do SAMU, por equipes do Bombeiro, do Corpo de Bombeiros e pelos próprios funcionários da unidade de pronto atendimento Nestor Piva. O fogo, como eu disse há pouco, né, informações que foram passadas pelo capitão do Corpo de Bombeiros, ele durou cerca de 30 minutos a 1 hora nessa ala Covid, né, o fogo foi controlado, mas por causa da fumaça que se espalhou por outros ambientes, o hospital precisou ser evacuado. Né? A gente está vendo também muitos pacientes com oxigênio, porque são pacientes com Covid, né, que estavam na ala Covid e muitos deles com esse suporte de oxigênio. Não eram leitos de UTI, essa unidade não abrigava leitos de UTI, era uma unidade de regulação, mas muitos pacientes com suporte a esse oxigênio e precisaram ser retirados e agora continuam, né, na parte exterior aí da unidade recebendo esse suporte. Por isso também a gente mostrou logo cedo a chegada de caminhões com cilindros de oxigênio e a própria população ajudando nesse suporte a pacientes. O cenário é muito triste, mais cedo a gente mostrou um cenário desesperador, a situação agora está mais controlada, apesar da gravidade do problema, né, apesar da correria continuar. Mas o alívio que traz foi a informação dos bombeiros que o fogo já foi controlado e esses pacientes foram retirados dessa ala e agora a força-tarefa é para dar esse suporte e levar esses pacientes para outras unidades. Agora, 8h34, vocês já estariam em casa acompanhando o Bom Dia Brasil, mas por causa desse incêndio na unidade de pronto atendimento Nestor Piva, nós não vamos exibir o Bom Dia Brasil hoje. Vocês vão acompanhar aqui com a gente na TV Sergipe a cobertura completa e as primeiras informações desse incêndio na unidade de pronto atendimento Nestor Piva. Kedma. Pois é, líder, a gente segue aqui acompanhando. Nesse momento, a gente ainda não conseguiu nenhuma novidade, inclusive agora há pouco a secretária Vanesca Barbosa, ela passou aqui juntamente com outras pessoas da assessoria, mas eles informaram que vão dar entrevista e se pronunciar oficialmente depois. Mais uma vez a gente reforça que aquelas imagens iniciais em que a gente estava podendo mostrar
mostrando de fato, né, ambientando sobre a movimentação, elas não podem ser feitas porque a Defesa Civil está aqui pedindo que as pessoas se afastem. Mas, enquanto isso, a gente mostra aqui da maneira que pode. Olha só, a todo momento, líder, a todo momento as pessoas chegam aqui passando mal e, no caso, muitas delas nem são pacientes, são pessoas que atuam aqui na unidade ou outras que vieram dar suporte. Olha só a situação nesse momento, as pessoas elas tossindo, né? Porque afinal de contas entraram em contato com o fogo, com as chamas, e isso daí torna o ar irrespirável, consequentemente as pessoas acabam saindo daqui bastante abatidas. O suporte ele está sendo prestado a todo momento, é incrível como o número de pessoas que chegam aqui para ser atendidas. Realmente a gente não está exagerando, a todo momento mesmo chega alguém numa situação complicada. Algumas vezes a gente vê profissionais aqui chorando, pessoas que estavam já bastante cansadas porque entraram na madrugada e deram continuidade devido a essa situação. As pessoas continuaram aqui para dar sua ajuda, né, prestar sua assistência, muitas delas sem aguentar tudo isso que estão vivenciando. Ô líder, que situação triste, não é? A gente está passando por um momento tão delicado como esse, um problema na saúde pública, não só do Brasil, mas como do mundo, aí se depara com um incêndio que acaba trazendo consequências, porque é importante frisar que as pessoas daqui, elas serão transferidas para onde? Então a gente vai em busca dessas respostas, ainda não dá para trazer ao vivo nesse momento, mas a gente vai mostrar ao longo do dia para saber em qual local essas pessoas estão sendo transferidas. Nós temos a unidade lá do Fernando Franco, que fica na zona sul de Aracaju, também temos outros pontos de atendimento aqui no município. Lembrando, como o Lidevan ele tem frisado aqui ao longo do Bom Dia Sergipe, que os leitos de UTI, eles não são regulados pelo município, mas sim pelo Estado. Agora, esses leitos de retaguarda, leitos de enfermaria, ou chamados leitos de estabilização, que são leitos um pouco mais especializados, em que a pessoa até pode chegar a ser entubada, mas eles ainda não têm, não oferecem aqueles cuidados especiais de os leitos de UTI. Esses leitos, sim, eles são fornecidos pelo município, mas ressaltando que os pacientes COVID, segundo as informações obtidas por aqui, todos eles já foram transferidos. Foi a primeira iniciativa a ser tomada, até porque oferece, devido à doença, o maior risco de contaminação. Os pacientes que a gente tinha visto inicialmente aqui do lado de fora, eles também estão sendo atendidos, recebendo oxigênio, mas a situação é essa, né? Como eu falei aqui, Guarda Municipal presente no local, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, ambulâncias do SAMU chegando a todo momento aqui com cilindros de oxigênio. E uma situação que a gente ainda não sabe a que horas vai terminar. Por isso que Bom Dia Sergipe ganhou essa hora de ampliação para tentar buscar essas respostas para vocês. Líder, eu vou dar uma pausa nesse momento, até para tentar ir em busca, para ver se a secretária Vanessa Barbosa, ela já pode falar conosco aqui ao vivo ou de repente algum outro representante da prefeitura. Tá bom, líder? Então fica aí combinado que em instantes eu posso retornar com alguma novidade. Tá certo, Kedma, obrigado pelas suas informações. A gente está vendo também muitos profissionais do hospital sendo atendidos, né, profissionais que também inalaram fumaça e que após ajudar, né, esse esforço para a retirada dos pacientes e agora eles estão precisando desse atendimento também, né? A gente, como a Kedma disse, os pacientes que precisaram ser levados para outras unidades, eles foram levados. Agora um suporte principalmente para os profissionais que também inalaram fumaça nessa ajuda, nesse apoio aí a esses pacientes.